O Internacional está tomando o técnico do Juventude. O Juventude informou agora pela manhã, vamos colocar na tela a manifestação oficial do Juventude, o desligamento do Roger Machado, porque o Roger Machado está a caminho do Internacional. Vai com sua comissão técnica, com seus auxiliares, com o Paulo Paixão, preparador físico, para ser oficializado como novo técnico do Inter nesse movimento de saída de Caxias do Sul e ida para Porto Alegre. Deixa eu ouvir rapidamente um pitaco de cada um de vocês sobre o Roger, deixando o Juventude indo para o Inter. Primeiro você, Hernan, o que dá para se comentar desse movimento do Roger? É bom para ele, sob ponto de vista de mercado? Tu acha que é uma... Daqui a pouco sai de um trabalho que está consolidado, está dando certo, vai para o Inter, vai ter que recomeçar. Como é que é a tua opinião sobre isso? Já tinha acontecido com o Carpini no São Paulo, né? Só que o Carpini teve uma conquista, né? Foi vice-campeão brasileiro da Série B e estava iniciando o projeto e de repente vai para o São Paulo às pressas, né? O Roger Machado foi um pouco mais rápido até, né? Então, o mercado olha com desconfiança isso, tá? Já ontem o papo entre muita gente do mercado, do meio, era: ó, o Roger mal voltou ao cenário, ele estava sumido e já faz um movimento que de repente pode ser ruim, né? Se ele não conseguir atingir os objetivos que ele quer no Internacional. Então, assim, o mercado olha com um pouco de desconfiança. Eu ouvi até de uma pessoa importante de mercado dizendo: pô, às vezes os treinadores não se ajudam, né? Reclamam tanto. E muitas vezes quando tem esses movimentos é porque prova que eles também não se ajudam, a categoria não se ajuda. Mas evidente que a proposta era boa, o Internacional já vinha fazendo essa sondagem quando o Kudê foi embora, era um nome, outros nomes foram procurados, até uma ala da direção do Inter tentava um movimento um pouco mais ousado, por exemplo, consultando, indo atrás do Sérgio Conceição, técnico do Porto, né, que foi técnico português, mas isso não aconteceu. E a opção mais fácil, entre aspas, e mais à mão, e um cara que conhece muito bem o futebol gaúcho, claro que tem toda uma história no rival, no Grêmio, mas era uma situação emergencial e que teve um consenso dentro da diretoria do Internacional. Então, por isso, o nome do Roger Machado foi sendo trabalhado, construído, até que ele aceitou a proposta hoje cedo. PVC, o mesmo treinador que reclama da falta de projeto quando é demitido é o treinador que troca um time pelo outro. Como é que fica essa situação? Você acha que está correto o Roger de buscar um crescimento, Juventude para o Inter, evidentemente, um crescimento profissional, mas perde um pouco a essência da reclamação quando o técnico é demitido? Não, eu acho que o Roger... Vamos lá. Eu acho que tem duas coisas diferentes. No mercado técnico do Brasil, os técnicos sabem que vão ser demitidos mais do que eles pedem demissão. Então de fato, tem um erro de pedir demissão e ir embora, mas a lógica é que se você não pedir demissão e for embora ao ter uma oportunidade, você vai esperar o segundo turno chegar, o time vai cair de produção e quem vai te demitir vai ser a direção do Juventude. Claro que isso não serve de justificativa, mas é assim que funciona. Na maior parte das vezes funciona assim. Eu acho que o caso do Roger tem um diferencial. Primeiro, o Roger quer voltar e merece voltar para um grande mercado. O Roger é um técnico de primeiro nível do futebol brasileiro. Às vezes se discutiu liderança com o elenco, nunca se discutiu a parte tática do Roger. Nunca se discutiu a qualidade dos treinos do Roger. Às vezes discutiu-se liderar grupos muito, muito cheios de caciques, mas isso... E também ninguém nunca disse que ele não sabe fazer isso. Mas quando se questionou o Roger, foi mais por isso do que pela parte tática. O segundo ponto, além dele ter que voltar para o nível mais alto, e o Internacional oferece isso a ele, é que o Internacional e o Grêmio... muitas vezes tem resistência de um lado para o outro, né? Então, por exemplo, o Tite, quando foi para o Internacional, teve muita briga para o Fernando Carvalho conseguir comprovar, dizer para a torcida e para o conselho que o Tite podia ser o técnico ideal para o Internacional. E o Tite foi para o Internacional e foi campeão no Internacional.
O Roger não teve essa resistência. Até canais de YouTube no Rio Grande do Sul, ligados ao Internacional, estão defendendo a presença do Roger. E se ele não for agora, essa resistência vai voltar. Porque o Roger era uma figura muito ligada ao Grêmio. Foi técnico do Grêmio 2 vezes, foi jogador campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio, campeão da Libertadores pelo Grêmio, campeão brasileiro pelo Grêmio. E quando o Internacional abre os braços dessa maneira, eu acho muito positivo para o Roger e para o mercado do Rio Grande do Sul. A gente viu o Minelli e Enio Andrade dirigindo tanto o Grêmio quanto o Inter. E depois ficou uma coisa de o Tite não pode dirigir o Inter, porque o Tite é ligado ao Grêmio. Né? E dirigiu não. O Mano mais recentemente. Mas o Mano tem uma coisa, Hernan, porque o Mano foi técnico da base do Internacional antes de ser técnico do Inter. Então a resistência do Mano me parece que era um pouco menor, porque o Mano já tinha uma história no Internacional. E o Roger não tem, como o Tite não tinha. Então, esse é o caminho, né? Agora, o Roger mudando do Juventude para o Internacional, depois de ter tanta história pelo Grêmio. Esse papo, só rapidinho, né? Trazendo meus 10 centavos sobre esse assunto, na primeira derrota, dizer que é gremista, não sei o que e tal. Eu acho que isso é muito pensar pequeno, digamos assim, porque afinal o cara é um profissional, o cara trabalhou no Grêmio, o cara se criou no Grêmio, o cara tá indo pro Inter, como também já trabalhou no Palmeiras, como trabalhou no Bahia, como enfim, é um profissional do futebol, não tem essa situação de jogou no Grêmio, não pode treinar o Inter, treinou o Grêmio, não pode treinar o Inter. Acho que isso é bem pequeno, tá? Eu falei do Enio e falei do Minelli, mas Sérgio Moacir Torres dirigiu o Internacional e dirigiu o Grêmio, o técnico do Hepta do Grêmio dirigiu o Internacional. O Carlos Froner dirigiu o Grêmio, passou pelo Internacional. Tem uma história de técnicos que dirigiram os dois clubes. História que o Roger, a partir de agora, vai fazer. Como o Tite, como o Enio, como o Minelli, enfim. Cláudio Duarte. E tem uma situação também que é a bola na casinha, né? Que faz milagre. Bola na casinha. A vitória acaba com tudo. É isso aí. A vitória é a solução. Bola entrou na casinha, esquece, amigo. É isso aí. A vitória é o senhor de tudo no futebol. Por falar em vitória, o Hernan me deu o gancho perfeito para a gente falar do Corinthians, que venceu de virada o Criciúma ontem, conseguiu somar os 3 pontos. Por isso eu quero trazer para a tela o Samir Carvalho, que vai participar conosco aqui do De Primeira, para falar sobre essa virada do Corinthians, a Fiel ali cantando o tempo todo, empurrando o time, também boas defesas do Hugo Souza, que foi importante na conquista dos 3 pontos. Como é que foi? Como é que você viu esse triunfo do Corinthians contra o Criciúma, hein, Samir? Bom dia. Bom dia, Marinho, PVC, Hernan, a quem nos acompanha de primeira. Foi o cenário perfeito, né? O Ramon Dias estreia, acerta bastante, né? Tanto no esquema tático, nas escolhas. O Hugo Souza, como você disse, fez uma excelente partida. Para mim, é o grande responsável aí da vitória do Corinthians, porque fez uma defesa sensacional no primeiro tempo. E no segundo tempo, quando o Criciúma, né, jogou melhor, o Criciúma foi melhor que o Corinthians na primeira etapa, né? O cenário foi quase perfeito, né, com a estreia, enfim. Mas no início do segundo tempo, o Criciúma veio para cima e teve 2 grandes oportunidades que o Hugo Souza salvou. Então, a importância de você ter um bom goleiro, porque se o Criciúma marca o segundo gol ali, a situação do Corinthians ia ficar muito complicada. O Corinthians vira o jogo, com os estreantes jogando bem, claro que sempre vai ter algumas ressalvas, né? O Alex Santana fez uma boa partida, o Hugo Souza, inclusive, se destacou, né? Como a gente disse, e o Ramon Dias, né? Que estava no comando ali junto com o Emiliano, fazendo a sua estreia também, né? Não sei se a gente vai ter a prancheta do PVC, eu já vi mudança tática, né? Até imaginava que ele ia no 4-1-4-1, mas teve algumas variações. Eu gostei bastante, né, da estreia do Corinthians, porque o Corinthians pegou um time ajeitadinho, né? Não foi uma vitória contra qualquer time, não. O Criciúma realmente valorizou bastante, e se a gente for somar em minutagem, talvez o Criciúma até jogou melhor que o Corinthians, mas o Corinthians conseguiu vencer na vontade e também, né, com a ajuda da sua torcida, como
você citou, Marinho. Fala, PVC, sobre a vitória do Corinthians contra o Criciúma. Essa avaliação que o Gustavo está dizendo, eu acho que o Alex Santana é um jogador que dá essa duplicidade. Ele é um volante, mas ele jogou muitas vezes meia esquerda no 4-1-4-1 ou no losango de meio campo. O que eu entendo que ele fez foi um 4-2-3-1. Né? Ele joga o Romero para o lado direito, joga o Wesley para o lado esquerdo, depois o Coronado, e traz o Alex Santana na linha do Ranieri, um pouquinho à frente do Ranieri. Então ele não é um meia esquerda no 4-1-4-1, ele é uma segurança do lado do Ranieri. Até porque nesse momento o time precisa ganhar. Então, à medida em que o time se solte, é possível que o Alex Santana também se solte um pouco mais, porque ele tem esse movimento para ser um meia esquerda ou para ser, não é um meia esquerda clássico, 10 clássico, não se trata disso, mas é para fazer a meia esquerda ou para fazer o segundo volante. E ontem ele fez mais o segundo volante. O Romero saiu no primeiro tempo, eu acho que ele foi correto quando ele falou. Acho que o Criciúma foi melhor, teve a grande chance do Criciúma, no lance do Barreto, que o Hugo Souza fez uma grande defesa no começo do jogo, com 20 minutos de partida. Mas o Corinthians não estava mal no jogo. O Corinthians circulava muito a bola, mas não tinha infiltração, não conseguia definir. Quando sai o Romero, quando sai para o intervalo, o Romero é perguntado se tomar o gol que tirava aquele ânimo da euforia das estreias, e ele responde: a gente está bem no jogo. A gente está bem no jogo, a gente tem que voltar com consciência de que a gente está bem no jogo e tentar ser um pouco mais incisivo e fazer o gol. E acho que ele estava lendo bem o jogo. Ele estava entendendo bem o que estava acontecendo. O Criciúma voltou bem, de novo. O Criciúma é muito bem montado pelo Cláudio Tencati. O Criciúma tem o mesmo técnico desde 2021. Faz duas linhas de quarto, traz muitas vezes o Mateuzinho por dentro, ou o Felipe Mateus por dentro, mas ele faz duas linhas de quarto. E o Éder e o Arthur Kaique na frente. E tem capacidade de circular a bola, de empurrar o adversário para trás. Não é fácil jogar contra o Criciúma. O São Paulo já teve dificuldade para jogar contra o Criciúma. O Ramon Dias teve dificuldade e caiu ao perder para o Criciúma por 4-0 em São Januário. E depois dessa vitória do Corinthians, o Kaká, autor do gol de cabeça, um bonito gol, uma bonita conclusão, um cruzamento muito bom do Coronado também, ele esbravejou. Na zona mista, ele xingou a imprensa, estava irritado. Vamos rodar o vídeo do Kaká falando depois da vitória do Corinthians, por favor. E aí? Não vou nem render muito não, mano. É o que eu falei ali. É pau no cu da mídia e vai Corinthians, é nóis. Tamo junto. É isso aí, soltou o verbo, o Kaká estava irritado. Perdão pelo palavrão, viu, pessoal? Desculpa. É culpa do Samir, é isso aí. É culpa do Samir. Hernan, você tem bastidores dessa manifestação do Kaká, né? Ele não foi algo que parece muito pensado, né, Hernan? Não, foi de cabeça quente. Foi de cabeça quente, mas era algo que ele já estava querendo cuspir para fora, né? Cuspir fogo, vamos dizer assim. O Kaká, antes da saída para a zona mista, né, existe um corredor, né, você sai do vestiário, tem um corredor, aí você vira à esquerda e aí você vai para a saída do ônibus, onde exatamente ali onde estavam os repórteres, e ele para e xinga ali quem está ali, né, desnecessariamente. O Kaká, quando ele está saindo do vestiário, ele já avisa quem está do lado dele, fala assim, não, eu vou passar rapidinho na zona mista. E aí vem os assessores depois, sempre tem aquela conversa, ele passa e vai embora. Não para conversar com ninguém. E aí, primeiro ele vai nas TVs que tem direitos, né? As detentoras, né? No caso o Sport TV, quem estava lá transmitindo, Premiere. E aí depois ele vai para o grosso da zona mista, que é esse vídeo que a gente mostra. E já na parte das detentoras, ele também fala, ele fala exatamente a mesma frase, só que a câmera pega mais de longe, né? O microfone está mais de longe, porque o Plácido Berce, que era o repórter que estava ontem na transmissão, está meio que armando para fazer uma pergunta para ele, ele fala meio de longe, ele vai embora. E aí ele passa na zona mista, aí ele para e realmente olha no olho da galera e fala exatamente isso.
Então, é uma situação que ele já estava pensando em fazer, já estava ali querendo cabeça quente fazer para dar uma resposta. E aí eu conversei com uma pessoa que está com ele no dia a dia, que me disse o seguinte: o Kaká pega muita pilha de rede social. Por exemplo, acaba o jogo, ele vai ver as menções. Então, ontem ele fez o gol da vitória, provavelmente ele viu alguma crítica, e aí na cabeça do jogador a crítica vem porque a imprensa também critica, né? Existe a crítica da imprensa, existe a crítica que é segmentada, né? Que são os canais de Corinthians, os influenciadores. Então, tudo aquilo para ele é mídia. Então, já tem uma situação que não consegue separar qual que é a mídia segmentada, qual que é o cara que vai lá esbravejar na frente da câmera para ter um like, e qual que é o de primeira ou a mesa da ESPN. Então, assim, às vezes na cabeça do jogador, o cara, tudo aquilo é mídia, e o cara explode ali, sendo que as pessoas que estavam ali tinham nada a ver, estavam trabalhando, era quase meia-noite, as pessoas estavam ali esperando para ouvir o autor do gol da vitória do Corinthians. Então, assim, foi uma atitude completamente equivocada, que depois ele tentou se desculpar fazendo um post no Instagram. Mas, de fato, o Kaká lê comentários, o Kaká ouve o que se fala, e aí vai criando uma situação em que o cara uma hora desabafa. E ontem ele fez isso na zona mista, porque não aguentava mais as críticas e tudo mais. O problema é você ouvir uma parte da fala e tomar essa parte pelo todo. Porque ontem um monte de gente, o Gustavo Villani estava narrando o jogo, falou: pô, mas isso aqui não foi gol contra dele. E a Aline Calandrini, que estava comentando o jogo, disse: pô, mas ele está dando um azar desgraçado, que a bola bate na perna dele. Estava um clima até de solidariedade com ele. Pô, ele esticou a perna para salvar a bola desvia no pé dele e vai fazendo gol. Ninguém atribuiu culpa para ele. Se alguém é influenciador no twitteiro, desculpa, cara. Você vai dizer o quê? Que a bola não bateu no pé dele? Bateu. E esse não foi gol contra. O gol foi do Claudinho. Na súmula foi do Claudinho. O Kaká tem 5 gols a favor e tem 2 gols contra. Sem contar o de ontem, evidentemente, porque ontem não foi gol contra. Ele fez um gol contra o Atlético Goianiense e fez um gol contra na rodada seguinte contra o São Paulo. É azar. A bola do São Paulo também foi azar. A bola vem cruzada, ele estica o pé para salvar, bate no pé dele e vai batendo o gol. Vai fazer o quê? Ninguém está colocando culpa nele. Agora, também não vamos dizer que ele é o Domingos da Guia, né? Vamos combinar. Não, só vamos com calma. Agora, assim, tem um limite disso. Igual a história do Bielsa. O Bielsa é muito bom. É muito bom ouvir o Bielsa falar. Agora, quando o Bielsa vira e fala: eu não sei quem você é e também não quero saber. Eu sei que os meios de comunicação têm interesses. Vamos, se você não sabe quem eu sou, como é que você sabe que tem interesse? Então, sabe assim, tem uma coisa meio vingativa, meio revanchista do quê? De quem? De mim? Não falei nada. Tô quieto no meu canto. Claudinho fez o gol, a bola desviou no Kaká e enganou o Hugo Souza. Acontece. A culpa é tua, viu, Samir? A culpa é tua, Samir. Tu deves ter criticado o Kaká e irritou ele. A culpa é tua, viu? Só para te avisar. O que dá para dizer sobre essa manifestação aí, Samir? Eu acho que é um trabalho para a psicóloga do Corinthians, né? O Corinthians, né, enfrentou muito isso essa temporada, né? O próprio Yuri Alberto deu uma entrevista, falou que ficou muito mal com aquela questão do burro lá, né, do Mano Menezes, teve que fazer terapia, e o Kaká precisa, porque está muito fora da... né, tá muito desproporcional, né, a reação dele. Realmente, existem as críticas, por conta do futebol que o Kaká vem executando no Corinthians. Se você for olhar o jogo ontem, ele não estava bem na partida. O Kaká, ele não transmite a segurança ainda que o torcedor quer. E faz parte da crítica, né? É o trabalho da imprensa, enfim. E o torcedor, enfim, esse sempre vai criticar. Teve um lance no início, um pouco antes do gol, né? Que a bola desviou nele. Ele sai de uma maneira totalmente espalhafatosa para a lateral, atropelando a posição do Hugo. Dá um carrinho, fica no chão, que é uma jogada que o Felipe Matheus, é muito bom jogador, dá o drible, deixa o Kaká no chão, depois ele dribla o Alex Santana ainda. Ali ele já tinha errado já no bote, ficou no chão, ele não fazia uma boa partida. E de repente a bola desviou nele, não sei se ele tentou dominar, o que ele quis fazer ali, foi um posicionamento, né, meio estranho, mas acontece, bateu
entrou e também as sequências, né? Ele já tem feito alguns outros gols também, gols contra. Às vezes a gente faz por exemplo, mesmo que eu fizesse uma brincadeira, eu já cheguei a fazer isso. O Kaká ele vai fazer um gol, só não sabe para que lado. Eu acho que não cabe a maneira, a reação que ele teve xingando. E o Hernan disse, foram 2 vezes. Ele estava realmente muito intencionado. Que ele fez a primeira e não teve muita repercussão, ele fez a segunda, né? Tem até alguns relatos também que ele não tratou bem alguma torcedora depois, no Twitter, alguém que registrou lá e tweetou isso, não lembro quem. Enfim, não estava num bom dia, um dia que ele resolveu, né, o jogo, deu a volta por cima. Claro que se ele não fizesse aquele gol, talvez ele não faria tudo isso. É um cenário extremamente positivo, né? O Corinthians que não vencia, o Corinthians que ainda está na zona do rebaixamento. Eu acho que o Kaká foi muito mal nessa situação e é um caso para o Corinthians estar avaliando, né? Conversar ali com os profissionais da área da saúde mental, enfim, psicólogos e conversar com o Kaká. E registrar também que ele pediu desculpas, que é importante, mas é meio que, né, aquele pedido de desculpas é quase uma obrigação, porque eu acho que foi muito acima realmente, né? Passou do ponto demais. A gente aqui tá pegando até leve. O Hernan é bonzinho, né? A gente aqui tá pegando até leve com ele, porque foi muito acima do ponto mesmo o que o Kaká fez ontem. Qual?